Fazendo a oração? Posso sim. Muito obrigado. Com todo prazer. Mestre Jesus, que a tua luz nos guie nesta tarde, início de noite, de estudos, de esclarecimentos, onde nossas almas se entrelaçam com carinho, apoiadas pelos bons espíritos, no aprendizado das tuas lições. No dia de hoje, vamos aprender sobre o Evangelho, que possamos aprender ao máximo, Jesus, que a tua luz nos ilumine a mente, despertando essa capacidade, e assim possamos colocar em prática todo esse aprendizado. Que tenhamos um início de noite com muita paz, com muito carinho. Que Deus nos abençoe essa vontade de aprender, esse estímulo, essa procura pelo crescimento interior. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, Senhor. Obrigado, Dona Maria Ângela. A Dona Maria Toledo, a gente está acostumado a chamá-la, mas pessoal, os amigos a chamam de Ângela. Máximo Maria Ângela, né, Dona Ângela Toledo? Exatamente, Ângela. Vamos ver se vocês veem agora. Vendo? Sim. Sim. Nós paramos no início de uma outra conversa, né? Jesus estava falando que ia morrer, as palavras eram encobertas, e agora a gente entra num ponto que é 2 vezes essa história ela é narrada nos evangelhos. E suscitou entre eles uma questão, a saber, qual deles seria o maior? Mas vendo Jesus o pensamento do coração deles, tomou uma criança e pô-la junto de si. Vamos parar aqui, nesse 46 aqui. Esse 46 suscitou entre eles uma questão, a saber, qual deles seria o maior? Eu pergunto para vocês, o que Jesus ensinava não era a igualdade? Sim. Todos filhos do mesmo pai? Sim. E ensinava também que servos e senhores no reino dos céus, o maior seria aquele que fizesse a vontade de Deus. Então, por que suscitou uma questão dessa entre os 12? O que a gente pode achar é que eles eram espíritos mais evoluídos. Eram. Mas eles não eram perfeitos. Então, os próprios apóstolos mostram para a gente que Deus auxilia os irmãos, auxilia os seus filhos com os irmãos também com defeitos. Nós não temos o próprio Cristo falando ou escrevendo no Evangelho ou na Gênesis. O Allan Kardec ele achava que o Espírito Verdade era o Cristo, mas não era. Era João Batista. Ele descobriu depois. Então, essa é uma situação muito interessante, porque a gente não vai fazer o trabalho de Deus só depois que for perfeito. A gente tem que fazer o trabalho de Deus para ser perfeito. Nesse intervalo, enquanto a gente se arruma, a gente vai ajudando os que estão um pouco atrás ou que estão no mesmo nível, através do exemplo da nossa transformação. Conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para vencer suas más inclinações.
Então a questão é o esforço mesmo. A gente tem que tomar muito cuidado que essa questão do esforço, ela muitas vezes é subentendida, né? A gente tem percebido nas leituras espíritas um certo aviso, principalmente do Emmanuel e do André Luiz, na questão do sacrifício. Se sacrificar é fundamental. Se não há sacrifício, não tem melhora. No estudo passado, não sei se vocês lembram, no livro dos Espíritos, o que se pede é buscar a aprovação, buscar o sacrifício. Interessantemente que a mesma coisa, ou algo similar, nós vimos no livro do Nosso Lar, no estudo de sexta-feira. As coisas acabaram se fechando nessa ideia. Mas aí eu queria que vocês conversassem comigo agora, mais do que só ouvissem, eu queria um papo aqui, uma conversa mesmo. É assim. Quem aqui já pegou uma fila, mas não queria ficar na fila e queria ir para frente da fila? Eu. Você deveria ser errada. Você deveria dizer que... Porque acho que todo mundo já quis. Já quis, né? Quem levantou a mão, pode falar. Quem levantou a mão? Não, eu levantei a mão só para falar que eu também fiz. Isso, eu também fiz. Obrigado por ter falado. Quem aqui já em determinado momento, esperando alguma coisa, tendo um conhecido responsável por alguma coisa, não tentou chegar perto do conhecido para que ele facilitasse as coisas para a gente, no sentido de um lugar para sentar no restaurante, ou amigo do garçom, ou sendo amigo do gerente do banco, pediu alguma coisa? Não? Ninguém passou por isso? Já. Já? Não, mas... Hã? Já. Já, né? E isso nos coloca numa situação... Eu sei que todo mundo passou, tá? Eu passei por isso. Na verdade, vou contar para vocês uma peripécia minha de vergonha, de vaidade. E vocês sabem que eu fiz doutorado, tudo, né? Faz parte do estudo. Mas eu quase nunca uso isso. A não ser de brincadeira, mas de verdade mesmo, acho que eu usei 2 vezes. Uma delas foi numa fila de loteria. Eu estava lá na fila, aquele tanto de gente esperando, e eu também. Aí, o que aconteceu? Chega um senhor de chinelo, bermuda, entra na frente de todo mundo, o caixa recebe, ele paga as contas. Eu falei, mas que tem mais doido? Eu falei, ô companheiro, o que tá vendo aqui? A fila tá grande, o senhor entrou na frente aqui. E o senhor aí do caixa, você não podia deixar isso acontecer, não. Ele falou, eu moro aqui em cima. E eu vim aqui e avisei que vinha tal hora. Pô, devia ter me falado que ia ligar para avisar a hora que eu vinha também. Eu sou irônico, né? Isso aconteceu lá em Anápolis. Em Anápolis. Aí o cara falou assim, o que você tá pensando que você é, rapaz? Gente, juntou eu e os obsessores do umbral tudo. Utilizaram a minha psicofonia e falou assim, doutor Tales. Ele falou, você acha que ser médico é seu doutor? Doutor em genética e bioquímica. Aí o cara deu uma parada assim, porque aí o argumento dele não funcionou ali. Não, mas eu moro aqui, eu sou cliente dessa loteria há muito tempo. Tá errado. E olha a quantidade de gente aqui, ó, trabalhador esperando. Provavelmente tem gente aqui que está passando fome, está sem o almoço para poder vir aqui na fila. E o senhor, aliás, o principal responsável é o caixa. Gente, eu gerei um tumulto ali. Não foi para eu passar na frente, mas eu me senti muito, mas muito ofendido com o rapaz ter passado na frente, a ponto de gerar essa discussão. E acreditem, eu falando alto, vocês não têm ideia do significado disso. Eu bravo, e eu fiquei bravo. Aqui eu tô contando a minha polêmica, né, mãe? Imagino você falando alto. Menina, eu falando alto, bravo, você não tem ideia. E aquilo lá me deixou numa situação, assim, depois eu fiquei muito chateado comigo mesmo.
Eu podia, à vontade, eu posso falar para mim, não, eu tentei fazer justiça. Não precisava ser daquele jeito, não precisava ser com aquela força, não precisava ser utilizando título. Não precisava. Eu fiz errado. Mas por que nós estamos comentando sobre isso? Porque nós temos um problema seríssimo que a gente acha que é melhor que os outros. Quem discorda, levanta a mão e explica. Tá achando discordar agora, porque depois eu vou começar a falar. Depois vai ficar complexo. Tá bom, ninguém vai discordar. Tô gostando dessas suas perguntas hoje, não. Oi? Tô gostando das suas perguntas hoje, não. Ah, é? Tá meio dolorido, tá? Mas olha só que interessante. A gente acha que é melhor que os outros, naturalmente, faz parte da nossa imperfeição. Porque, naturalmente, a gente não aceita comparação. A gente não aceita ficar para baixo de ninguém. A gente não aceita que alguém tenha qualquer regalia que não seja a gente. E isso faz parte do que nós podemos chamar de egoísmo, de vaidade e de prepotência. Tem um tanto de gente numa fila esperando. Por que a gente acha que tem que ser atendido primeiro? Tem um tanto de gente esperando para sentar no restaurante. Por que a gente vai buscar o garçom amigo para ver se ele arruma um lugarzinho para a gente? Então, essa situação toda que eu estou falando é o que nós somos. Aí cada um analisa dentro de si. Se a gente conseguir ficar calado, aceitar, falar, a pessoa deve ter algum motivo. Não, ela fez isso porque ela é maldosa mesmo. A gente aceita também. Se fosse um filho, a gente não ama os outros assim. Você quer ver um exemplo? Se fosse o Emanuel que entrasse lá na frente da fila, ia ter uma reação daquela? Você ia lá junto com o Emanuel. Você entendeu a questão? Se for uma pessoa que a gente ama, a gente faz isso? Então, isso mostra para nós uma situação nossa íntima que a gente não para analisar, a gente não percebe muito bem, sabe? E aí a gente acaba agindo de forma equivocada. Agora, vocês lembram lá do versículo 46? O significado? Não? Eles estavam discutindo quem era o maior. Eles não queriam pegar a fila, não. E o Cristo falou que o Filho do Homem veio para servir. Então, vocês compreendem essa questão de que nós não enxergamos quem nós somos? Aliás, vamos fazer o seguinte comentário. Antes de eu chamar a atenção disso, vocês tinham pensado que essa questão mostra claramente para nós mesmos o nosso egoísmo? Vocês podiam responder para ajudar aqui. Tá? Não. Não, né? A gente não vê, né? Nós somos hipócritas. Nós somos hipocrisia, eu acho. E a gente costuma ver os nossos defeitos? Não. A gente tem problema. Tem problema. Mas problema. Então vamos verificar uma história contada por Jesus aqui, ó, na Visita da Verdade. Que essa foi a historinha do Ney Lúcio que mais me tocou até hoje para fazer análise de mim mesmo. A Visita da Verdade, Ney Lúcio. Jesus no Lar, que chama. Certa feita, disse o mestre que só a verdade fará livre o homem. E talvez porque ele não pudesse aprender de imediato a vastíssima extensão da afirmativa, perguntou-lhe Pedro no culto doméstico: Senhor, o que é a verdade? Jesus fixou no rosto enigmática expressão e respondeu:
A verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. Reparando, porém, que o pescador continuava faminto de esclarecimentos novos, o amigo celeste meditou alguns minutos e falou. Essa história de meditar alguns minutos, na minha cabeça entra assim, ó. Essas histórias, ele deve buscar nas várias humanidades existentes no universo, que ele é capaz de lembrar. Uma caverna escura, onde a claridade nunca surgira, demorava-se certo devoto. Já era devoto. Igual a gente, nós somos devotos. Implorando o socorro divino. A gente implora socorro divino. Esse dia para trás, teve um pessoal que ouviu um barulho no banheiro. Juro, eu senti a fé delas daqui. Declarava-se o mais infeliz dos homens, não obstante, em sua cegueira, sentir-se o melhor de todos. Declarava-se o mais infeliz dos homens. Olha só a importância de estudar o que está nas obras do Chico, de Kardec e da Bíblia. Não obstante, em sua cegueira, sentir-se o melhor de todos. Lembra da fila? Reclamava contra o ambiente fétido em que se achava. O ar empestado sufocava-o, dizia ele em gritos comoventes. E de uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro, afirmava-se robusto, apto, aproveitável. Por que motivo era conservado ali, naquele insulamento doloroso? Chorava e bradava, não ocultando aflições e exigências. Que razões o obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável? Estão percebendo que essa atmosfera era a própria aura dele, né? Notando nosso pai que aquele filho formulava súplicas incessantes, entre a revolta e a amargura, no futuro ia persistir na oração. Profundamente compadecido, enviou-lhe a fé. Desculpa. Gente, ele era devoto, tá? A sublime virtude exortou-o a confiar no futuro e a persistir na oração. O infeliz consolou-se de algum modo, mas a breve tempo voltou a lamuriar. Queria fugir ao monturo, e como se lhe aumentassem as lágrimas, o Todo-Poderoso mandou-lhe a esperança. Fé, esperança e caridade, né? De Paulo. A emissária afagou-lhe a fronte suarenta e falou-lhe da eternidade da vida, buscando secar-lhe o pranto desesperado. Para isso rogou-lhe calma, resignação, fortaleza. O pobre pareceu melhorar, mas decorridas algumas horas, retomou a lamentação. Não podia respirar, clamava em desalento. Condoído, determinou o Senhor que a caridade o procurasse. Veja o amor do Pai Celestial, né? Ele era cego, mas continuava pedindo, e o Pai mandava o socorro, como acontece conosco. A nova mensageira acariciou-o e alimentou, endereçando-lhe palavras de carinho, qual se lhe fora abnegada a mãe. Todavia, porque o mísero prosseguisse gritando, revoltado, o pai compassivo enviou-lhe a verdade. Quando a portadora de esclarecimento se fez sentir na forma de uma grande luz, o infortunado então viu-se tal qual era e apavorou-se. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas, pustulentas da cabeça aos pés, e agora percebi espantado que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia. O pobre tremeu cambaleante e, notando que a verdade serena lhe abria a porta da libertação, ou seja, ver seus próprios defeitos, né? Horrorizou-se de si mesmo, sem coragem de cogitar da própria cura. Longe de encarar a visitadora, frente a frente, para aprender a limpar-se e a purificar-se, fugiu espavorido, em busca de outra furna onde conseguisse esconder a própria miséria, que só então reconhecia. Vocês compreendem que ele está falando isso dos seres humanos, né? Quando a gente tem a possibilidade de enxergar a verdade, nós precisamos enfrentá-la. É dolorosa, porque a gente vai se encontrar conosco mesmo e vamos descobrir quem somos.
Aí eu preciso olhar para dentro de mim e saber quem eu sou. Vamos voltar à situação da fila. Existe algum motivo para Deus ter me feito especial em relação aos outros? Não. Não. Deus, então, acha que eu sou mais bonito, mais inteligente, mais capacitado que a pessoa qualquer que está do meu lado, do meu próximo? Ou seja, ele realmente me fez melhor que os outros? Se isso eu considero pela lógica que não, por que que naturalmente eu tenho raciocínio que eu preciso ser o primeiro da fila e não posso esperar? Dentro desse raciocínio, vamos voltar nessa pequena parte aqui, ó, da fuga. Ele foge, longe de encarar a visitadora frente a frente. Então vamos lá. Vocês conhecem pessoas que admiram a doutrina espírita, acham linda, mas não está muito afim de participar e nem de arrumar trabalho? Porque para isso acontecer, ela teria que deixar a vida dela. Isso não é fugir, espavorido da verdade que está chamando? A própria doutrina espírita chamada verdade? O Consolador prometido é a verdade, a terceira revelação é a verdade. Vocês compreendem isso? A minha vida está muito boa, porque Deus não deixa de ajudar a gente. Não é porque eu não faço a vontade dele que ele vai mandar um raio, vai tirar tudo que eu tenho e vai me colocar na miséria. Ele deixa que eu vá tentando várias vezes. Então eu sou convidado ao trabalho do bem. E eu preciso me esforçar e me sacrificar para fazer o bem. Mas eu fujo. Qual é a verdade? O Cristo vem ensinar que somos todos iguais, filhos do mesmo Pai. A doutrina nos fala que fomos todos criados iguais, simples e ignorantes. Estudamos isso as 3 últimas semanas no Livro dos Espíritos. Dessa forma, por que eu ainda me acho melhor? É porque então dentro de mim existem essas chagas. E eu sou o autor do ambiente que eu vivo. A pessoa pode se achar muito feliz. Lá no livro Libertação, nós tivemos casos de pessoas felizes, entre aspas, militares, pessoas de posse, que no fim da vida entraram em processo de demência muito forte, causado por obsessão constante. Porque tendo a possibilidade de libertar-se, encontrando a verdade, se sacrificando em favor do próximo, opta pela fuga. Compreende? É muito grave isso, né? Então o mestre fez longa pausa e terminou. Assim ocorre com a maioria dos homens. Ou seja, está falando da gente, sabe? Mulher também, tá? Perante a realidade. Olha só, perante a realidade. Ele está associando a verdade com a realidade. Sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente, implorando a ajuda celestial. A gente faz isso. Enquanto amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se e desconsolam-se, creem e descreem, tímidos, irritadiços e hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, que é muito difícil de ver, lembra que lá ele fala que ele era cego? Aqui, ó. Ele fala aqui, ó. Não obstante, em sua cegueira, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir apressados, em busca de esconderijos tenebrosos. Esses esconderijos, de uma maneira mais profunda, são as festas, os bares, as noitadas, os passeios, em que na busca de emoções e de excitações externas, a gente força o esquecimento. Muitas vezes os contatos que nós temos na sociedade, em que numa tarde ou numa noite quase nada se aproveita, na conversa ou nas conversas, quase nunca aparece aqueles a quem a gente deve amar profundamente, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E olha que eu nem estou falando do Kardec e do Chico.
dentro dos quais possam cultivar a ilusão. Então, a verdade, ela é contrária à ilusão, porque é contrária à realidade. Para vocês terem uma ideia, que eu já avisei antes, vou continuar avisando, hoje eu comecei o livro E a Vida Continua. E lá na introdução, o querido Emmanuel nos manda uma mensagem pequenininha, bem pequena. E eu vou colocar essa mensagem aqui porque ela tem a ver com o que a gente está falando agora. E essa mensagem é o próprio Emmanuel falando, e ele vai tocar em alguns pontos que nós comentamos. Sinceramente, a memória nos chama a isso, mas eu não tinha ideia. Foi PDF, não, né? Não é WhatsApp. Então, eu vou abrir aqui a figura e vou compartilhar para a gente ler a introdução do último livro da série do André Luiz sobre o mundo espiritual. E a vida continua. Leitor amigo, nada te escrevemos aqui no intuito de apresentar ou recomendar André Luiz, o amigo que se fez credor de nossa simpatia e reconhecimento pelas páginas consoladoras e construtivas que vem formulando do mundo espiritual para o mundo físico. Entretanto, é razoável se te diga que neste volume, em matéria de vida pós-mortem, ela expõe notícias diferentes daquelas de que ele próprio colheu em nosso lar, estância que aportou depois da desencarnação. Quanto às personagens da história aqui relacionadas, todas elas figuras autênticas, cujos nomes foram naturalmente modificados para não ferir corações amigos na Terra, tenham tido, como já dissemos, experiências muito diversas daquelas que caracterizam as trilhas do próprio André Luiz, em seus primeiros tempos da espiritualidade, é justo considerar que os graus de conhecimento e responsabilidade variam ao infinito. Quero sair daqui. Não sei sair daqui. Stop sharing. Vou parar com essa e vou mostrar a outra. A outra página. Não estava compartilhando ainda não, né? Não. Vou compartilhar aqui. Não, eu errei, né? Eu cliquei lá sem querer. A coisa tá meio lenta hoje, não se preocupa não. Nada então. Posso compartilhar essa? Vamos ver a parte que os nossos que o Emmanuel nos passa. Assim é que os planos de vivência para os habitantes do além se personalizam de múltiplos modos, e a vida para cada um se especifica invariavelmente, segundo a condição mental em que se coloque. Veja a importância disso. Se eu estou fugindo da verdade aqui, dificilmente eu vou desencarnar e vou procurá-la, só porque eu desencarnei. Aí nós vemos os espíritos desencarnados se debaterem, procurando saber o que está acontecendo com eles. Daí que muitas vezes uma palavra para as pessoas descrentes, elas podem ajudar muito. Eu tinha 13 anos, não, tinha 11 anos e tinha um amigo de 18, lá em Piuí, o Toninho. O Toninho era de uma família muito pobre, muito católica, e ele gostava muito do 14 bis. E eu falei que era espírita, né? Eu não tinha coragem, eu falava que era espírita para todo mundo, não tinha medo de ser xingado, eu nem sabia que era problema ser espírita. Bom que eu já descobri tarde demais, eu já tinha falado para todo mundo. Aí ele chegou para mim, Thales, isso foi numa terça-feira à tarde, que a gente sentou na frente da igreja do Rosário lá,
Lá naquela época não era como hoje, tinha um jardim que o padre mantinha, que tinha rosas. A gente sentou lá no banco, ele falou, me fala sobre espiritismo e reencarnação. Aí eu falei para ele que eu sabia de espiritismo, de reencarnação, que era reencarnação. E ele falou, eu sou muito católico, minha mãe nunca vai aceitar que eu seja espírita. No final de semana próximo, ele saiu com os colegas, foram roubar galinha, num sítiozinho lá perto. Todo mundo sabe, né? No interior o pessoal sabe roubar galinha, pra farra, você nem sabe o que vai fazer com a galinha. Aí eles foram roubar a galinha e o senhor dono lá saiu dando um tiro para cima, tiro de sal, né? E eles saem correndo, vai todo mundo embora, ninguém sabe o que aconteceu direito. No outro dia, o fazendeiro descobre que ele caiu, ele quebrou o pescoço. Ele quebrou o pescoço, ele faleceu. Isso aí foram alguns dias depois, né? E eu orando pelo Toninho. Toninho, então, uma vez me fala assim, né? Hoje ele aparece como um jovem. Jovem não, senhor já, né? Para mim, ele aparece bem diferente do que ele era. Ele era bem magrinho, fininho, moreno. Ele aparece para mim um pouco mais gordinho, cabelo já branco, a barba meio branca, e continua moreno. Ele aparece mais maduro. E ele falou assim que o que pôde dar para ele a noção de realidade do plano espiritual foi aquela conversa sobre reencarnação que a gente teve lá. Vocês acham que foi à toa? Não foi à toa. Chega lá, pergunta, ele super católico. Ele falou que se a mãe soubesse que tinha falado daquilo comigo, já era um problema. Ele vai desencarnar menos de uma semana depois. Uma vez, eu fui orientado por uma pessoa, o professor José Oscar, falecido. Interessantemente que ele, mais velho, a última vez que ele se mostrou para mim, ele estava jovem, bem mais jovem que eu, estava com volta de 20 e poucos anos de idade, dizendo que estava se preparando para reencarnar. Eu fui e mostrei para ele o livro dos Espíritos. Ele falou, eu não acredito nessas coisas, sou ateu. Eu falei, mas você não leu? Lê antes. Aprendi com Kardec, né? Lê primeiro. Aí ele leu, quer dizer, perguntei para ele se ele tinha lido, ele falou, li a primeira página e larguei, que lá é baboseiro. Bem, fiquei triste, até já contei isso para vocês. Aí um amigo espiritual falou, Thales, vai ser muito importante quando ele desencarnar, que nós vamos poder usar essa leitura para chamá-lo à realidade. Se tornou um espírito espírita e está se preparando para reencarnar como professor de novo. Para recapitular. Uma página, primeira página da introdução do Livro dos Espíritos, foi o suficiente. A nossa condição mental é muito importante. E nós vamos desencarnar, não vai ter milagre, é continuação do que nós somos. Então, se aqui eu resolvi deixar para depois os trabalhos com Cristo, não é porque eu desencarnei que eu vou falar agora eu vou trabalhar com Jesus. O próprio, na sexta-feira, nessa próxima sexta-feira, no estudo do livro Nosso Lar, tem a conversa do André Luiz com o ministro Clarencio. E lá ele vai falar o que ele quer ajudar, que ele quer trabalhar, que ele se sente disposto, e o Clarencio vai falar para ele assim, você está me pedindo isso, mas no fim das contas é o velho médico orgulhoso, preconceituoso, que está me pedindo, querendo voltar à atividade médica. Ele desencarnou como médico, e ele vai para lá como um ajudante, em que nós vamos lembrar que ele se mostrou tão humilde que ele foi limpar o vômito dos outros. Tamanha situação que ele estava vivendo. Então, os exemplos são bem claros. Nós não vamos desencarnar e daí, agora eu sou bonzinho. É que a gente não enxerga a nossa própria realidade. Não sei o que estou falando, tá, gente? Quem falou essa cegueira do ser humano em cultivar a ilusão foi o Cristo, lá no livro Jesus no Lar, na lição 25, chamada Visita da Verdade. Compreensível que assim seja. Continua a leitura. Quanto maior a cultura de um espírito encarnado, mais dolorosos se lhe mostrarão os resultados da perda de tempo. Quanto mais rebelde a criatura perante a verdade, mais aflitivas se lhe revelarão as consequências da própria teimosia. Quando eu opto, por exemplo, eu tenho a chance de crescer, estou reencarnado, né? Cheio de espírito precisando reencarnar, eu tenho a chance de crescer, de me sacrificar. Eu falo, não, vou aproveitar. De fato, a Terra, férias, é um lugar bom para tirar férias. Planeta de prova e expiação, começando a regeneração, é ótimo para tirar férias. Maravilha.
Podia tirar férias ali onde está acontecendo, lá na faixa de Gaza, né? A pessoa lá está de férias. Foi irônico. Além disso, temos a observar que a sociedade, para lá da morte, carrega consigo os reflexos dos hábitos a que se afeiçoava no mundo. Se eu estou acostumado no mundo a perder tempo e desconsiderar as coisas do espírito, você acha que eu vou desencarnar e vou falar agora? Não vou considerar porque eu desencarnei. Não, a mente é poderosa. Eu não consigo transformá-la a não ser lentamente, com muito trabalho e perseverança. É para fazer aqui e pegar o resultado lá, para continuar trabalhando. Os desencarnados de uma cidade asiática não encontram de imediato os costumes e edificações de uma cidade ocidental e vice-versa. Nenhuma construção digna se efetua sem a cooperação do serviço e do tempo, uma vez que a precipitação ou a violência não constam dos planos divinos que supervisionam o universo. Para não nos alongarmos em apontamentos dispensáveis, reafirmamos tão somente que, ainda aqui, encontraremos, depois da grande renovação, o retrato espiritual de nós mesmos, com as situações que forjamos, a premiar-nos pelo bem que produzam ou a exigir-nos corrigenda pelo mal que estabeleçam. Leiamos assim o novo livro de André Luiz, na certeza de que nos surpreenderemos em suas páginas com muitos pedaços de nossa própria história. Podemos pegar isso aqui e jogar lá para a lição, a visita da verdade. Aquilo lá é a nossa própria história. É claro que talvez a gente não queira pegar a fila da nossa própria história, não é mesmo? No tempo e no espaço, a solicitar-nos meditação e autoexame. Isso aí precisa ter coragem para se autoexaminar. Aprendendo que a vida continua plena de esperança e trabalho, progresso e realização, em todos os distritos da vida cósmica, ajustada às leis de Deus. Eu acredito que essas conversas todas nos colocam numa situação em que nós vamos entender a profundidade do versículo 46. E suscitou entre os 12 que o Cristo escolheu para trazer e revelar a doutrina mais santa da terra, uma questão a saber qual deles seria o maior. Olha a importância de estudar isso. Então, se os apóstolos pensavam isso, provavelmente isso nem passa pela nossa cabeça nos grupos sociais em que a gente vive, né? Não sei não. Eu acho que o estudo de hoje também pode ser chamado a visita da verdade. Algum comentário? Então vamos pensar sobre isso. Eu não quero pensar muito sobre mim, porque, afinal de contas, se eu descobrir que eu tenho muito defeito, eu posso fugir da felicidade relativa que eu vivo, uma certa paz de espírito. A pergunta profunda é uma paz de espírito real ou ilusória? Existe paz de espírito sem Jesus? Existe paz de espírito sem gratidão e humildade a Deus que nos deu a vida? Tudo que fugir disso é ilusão. Se não tiver nenhum comentário, vou para o próximo versículo. Mas, vendo Jesus o pensamento do coração deles, tomou uma criança, pô-la junto a si. E disse-lhes: qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse será grande.
menor for o menor. O que for mais humilde, esse é maior no reino dos céus. O que Não é está ser compartilhando. Voltou. Voltou. Aquele, então, que é o menor é o mais humilde. O Cristo não ensinou isso? E o que é se assemelhar a uma criança? É não ter preconceitos em relação às pessoas. Criança, o grupo da criança é interessante. Uma bate na outra, cai, chora. Quando vê, estão brincando de novo, esquece. A criança, ela ainda não desenvolveu aquelas pequenas recriminações sociais que nós fazemos porque as pessoas não pensam como a gente. As crianças, elas seguem o sentimento. Se elas têm vontade de abraçar, elas abraçam. Elas não seguram um abraço para ver o que outra pessoa vai pensar dela. Uma criança corre alegre, feliz e se diverte com a diversão dos outros. Você bota 3 crianças tristes, muito difícil que a quarta fique feliz. Porque ela sente o ambiente que está em volta. Mas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, essa lição é comentada por um espírito dizendo que a criança são os espíritos infantis, rebeldes às leis de Deus que nos envolvem, encarnados e desencarnados, que não conseguem entender bem a situação que eles vivem. Cabendo a nós que estudamos um pouco mais a responsabilidade de levar Cristo a eles pelo exemplo, pela conversa. Quanto que uma palavra em dado momento pode auxiliar as pessoas, né? É muito importante levar amor naquilo que a gente faz. Vamos então começar no 47. Vendo Jesus o pensamento do coração deles, ou seja, Jesus estava enxergando que eles estavam competindo entre si, os 12. Aí ele pegou a criança e falou: olha, criança, recebe a criança em meu nome. Quem que recebe uma criança em nome do Cristo? Alguém que não seja cristão? O que é receber uma criança em casa? Pelo nascimento ou por uma adoção? Me ajudem aí, mães. Ter noites completamente dormidas, de 8 a 10 horas? Nunca mais. Nunca mais? Mas tem as compensações são muito maiores. São, mas não seria fugir do egoísmo quando você opta por trazer uma criança para casa? É claro que você fugir do egoísmo vai ter as compensações. Mas olha só que maravilha. Eu vou deixar de ter minhas noites de sono. O meu tempo passa a ser só meu, eu tenho que compartilhar meu tempo com ela. Compartilhar? Eu posso tomar as decisões a partir de agora só dependendo de mim? Eu posso chegar em casa a qualquer hora? Meus horários não dependem mais de mim. Isso não é uma maneira que Deus bondoso colocou na nossa vida para que a gente possa ser mais caridoso? A começar dentro de casa? Então, qualquer que receber essa criança em meu nome, ou seja, o que está dizendo? Todo aquele que fugir do egoísmo, acho que ficou claro, né, o raciocínio. E qualquer que me recebe a mim, quando você recebe essa criança, você recebe o Cristo. Porque todo aquele que sofre é receber o próprio Cristo. Ele que fala isso. Recebe o que me enviou, recebe Deus em casa. Lá na lição Os Órfãos, que nós lemos hoje no Evangelho, antes do nosso estudo, lá fala assim que receber uma criança é uma bênção, é caridade, é amor ao próximo. Poder conduzir essa criança pelo caminho do bem. Ao contrário, fica para a gente raciocinar depois. Não é bom nem falar. Receber o que me enviou. Olha só, ter um filho, aceitar alguém na sua casa, porque não é só ter o filho. É aceitar as pessoas, por exemplo, numa adoção, você aceita a pessoa na sua casa, você vai e busca a criança para ela viver na sua casa, você está trazendo para sua casa, você está recebendo.
Isso é tão importante, está recebendo Cristo, está recebendo Deus. Ter um filho natural. Gente, imagina se todas as pessoas não quisessem mais ter filhos porque vai atrapalhar a vida delas em termos de sair, de passear, do tempo, do estudo, do trabalho. O que vai acontecer? Não vai ter mais gente para poder viver aqui na Terra. Porque se as mães fecharem as portas ao nascimento, não vai ter mais gente na Terra, não vai ter mais humano. Porque aquele que entre vós todos for o menor, ou seja, caridosos e humildes, esse será grande. Ele acabou de dizer, sede gratos, humildes e caridosos. Ou seja, faça a caridade, receba as pessoas dentro de casa. Mas esses filhos são só os do nascimento ou os adotados? Não são os amigos? As pessoas que convivem conosco? Recebê-las como um filho não seria caridade? Receber sem as prevenções do adulto, mas com carinho de uma criança, todos aqueles que nos visitam? Receber cada pessoa que nos visita com amor e bênção? Nós somos trabalhadores da última hora. Nós somos espíritos. Cada pessoa que visita a nossa casa precisa sair com a semente do amor no coração delas. Cada pessoa que a gente visita, eu posso não abrir a boca e nem falar de Deus, mas eu preciso fazer uma oração naquela casa e chamar os bons espíritos para auxiliar lá. Eu andando na rua, encontrando quem quer que seja, eu preciso orar por essa pessoa e recebê-la como uma criança no meu coração. É muito profundo o que o Cristo fala. Gente, há quanto tempo a gente lê as palavras, lê os evangelhos, lê os livros do Chico, de Kardec, sem meditar na profundidade? Na verdade, não precisaria de tudo, bastaria essa Bíblia aqui. Ó. Acontece que sem o doutrina espírita eu não teria capacidade de interpretar. Como é que eu ia interpretar tudo isso em função de reencarnação, de melhora íntima, não fossem os livros do Kardec e os livros do Chico? Eu já falei, eu não falo de outros médios porque eu não tenho tempo de ler. Então eu prefiro precaver. Os que eu consigo ler, e olha, os livros do Chico são uma parte, André Luiz e Emmanuel, respeito muito Meimei, lemos a Maria João de Deus e vários outros, Irmão X, que é o Humberto de Campos, mas não tenho tempo para estudá-los, não posso. Se eu fizer isso, eu vou ter que parar de trabalhar, eu não aposentei ainda. Depois que eu aposentar, não vou parar de trabalhar também, então assim, vou precisar de mais vida para poder entender isso. Então eu vou ficar com aquilo que eu já tenho certeza. Cristo, Kardec e a dupla Chico Emmanuel, principalmente, e lá o trio, né, André Luiz, porque nós sabemos que o André Luiz, tudo que ele escreveu passou pelo crivo do Emmanuel. Então, vamos compreender a profundidade disso. Nós temos isso na nossa mente. Em todo lugar que eu estou, eu preciso chamar atenção para mim. Em todo lugar que eu estou, eu preciso ser o centro das atenções. E eu me divirto muito nas análises sociais, porque alguns querem chamar atenção se mostrando muito humildes. Tenho orgulho de ser humilde, que é absurdo. Outros querem chamar atenção por determinadas habilidades pessoais, outros por dotes físicos, como se não fosse Deus que tivesse dado, outros por uma expressão marrenta, outros por sorrisos que saem fácil, mas o coração está triste, deprimido, mas os dentes estão bem arreganhados. Não precisamos ser o maior, sendo o menor, olhando a todos com amor, com carinho, doando de nós como crianças, nós já vamos ter o nosso quinhão no céu, porque nós vamos encontrar ali, no plano espiritual, a realidade do que fazemos aqui.
Esse estudo de hoje aqui, conduzido pelos amigos espirituais, é claro, acabou me tocando um pouco mais do que devia. Não tem mais o que falar, não. Dona Ana Paula pode fazer a oração final, se ninguém tiver para comentar. Posso sim. Obrigado. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus. Depois eu ainda saio falando tchau. E nesse momento, onde nos unimos pelo pensamento de amor e gratidão que nos envolve, bem ligado às equipes espirituais do estudo desta noite, agradecemos aos nossos mentores, anjos amados e queridos, sempre presentes, nos intuindo no bom caminho. Agradecemos as tuas palavras, Mestre amado, e pedimos a coragem necessária para abrir os nossos olhos sobre as nossas verdades. E que esses olhos sejam caridosos, amorosos, e que acolha a verdade de cada um, mas que nos dê, Senhor, a força necessária e a vontade para nos empenharmos em nossas transformações. Agradecemos a oportunidade de mais uma vez, reunidos em Teu nome, aprendermos parte do caminho que nos conduz a Deus. Pai amado, fonte eterna de amor e de luz, pedimos perdão pelas nossas falhas e imperfeições, mas pedimos que as Tuas bênçãos e que o Teu amor recaiam sobre cada um de nós. E em forma de gratidão, Senhor, doando o nosso amor e as nossas vibrações, nós pedimos pelo bem de todo o universo. Pedimos pela paz em toda a terra, pelos povos em área de conflito, que sofrem com a violência, com a fome, com a dor. Pedimos, Senhor, pelo futuro do nosso país, pela justiça, pela igualdade entre todos os homens, para que haja paz, pelo fortalecimento da democracia. Pedimos por todos os lares da terra, que se tornem local de paz e segurança aqueles que ali habitam. Pedimos pelos nossos lares. Pedimos por todos os doentes do corpo e da alma, onde quer que se encontrem. Pedimos por cada um de nós. Que possamos receber as Tuas bênçãos em atendimento, segundo as nossas necessidades, mas também segundo o nosso merecimento. Pedimos que o Teu amor, como a luz, alcance e espalhe a todos que necessitam do Teu amor. Pedimos por todos os trabalhadores do bem nos dois planos da vida. E agradecemos pela oportunidade que nos concede a cada encontro. E pedindo as Tuas bênçãos, Mestre amado, pedimos que o Teu amor, que a Tua paz nos acompanhe durante essa semana que se inicia. Que assim seja. Graças a Deus, maravilha, viu? Assim,